Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. O nosso bate-papo de hoje é com a Jéssica Paixão, do Templo da Deusa. Oi, Jéssica, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem, tudo fluindo aqui, trabalhando muito, mas tudo dando certo. Conte-nos mais sobre o que é o Templo da Deusa. O Templo da Deusa é uma escola que trabalha com bruxaria natural. Nós estamos no mercado desde 2014, vamos fazer 11 anos, né? Agora em 2025. É uma escola que tem como base e princípio o processo filosófico da bruxaria natural, tem uma relação direta com o Wicca, mas também oferece cursos como tarô, numerologia, baralho cigano, entre outras questões. Nós temos uma série de rituais, de celebrações, de magias, de consultas de tarô, justamente para poder atender o público, né, que precisa de orientação, que precisa de acolhimento e direcionamento. Isso é bem legal. E o espaço, ele é físico ou os atendimentos são todos online, os cursos também? Todos os atendimentos, todos os cursos são online, né? Nós tínhamos um espaço físico, mas o cenário pandêmico, né, fez com que tudo focasse no online para todo mundo, e aí retornar ao presencial já não era mais necessário, porque as pessoas se adaptaram muito ao online, né? Então, o presencial acabou perdendo vez. Sim, facilita bastante, né? Até para dinâmica. Muita gente trabalha de casa, tem gente que fica nessa jornada híbrida. Aí isso é bem interessante também. Conseguir Sim. adaptar. Nós temos muitos alunos fora de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, mas eu tenho muitos alunos fora de São Paulo, pelo Brasil inteiro, e tenho inclusive alunos pelo mundo. Eu tenho alunos em Portugal, eu tenho alunos na Irlanda, na Coreia. Então, isso acaba realmente, né? O online facilita para todo mundo. Facilita bastante mesmo. E sobre o conteúdo de internet de vocês, assim, o que você vê que as pessoas procuram hoje, que elas consomem do seu conteúdo? Então, a nossa página no Instagram, ela tem um objetivo muito mais informativo do que necessariamente propaganda, né? Então, a gente até trabalha com ela como um cenário de divulgação dos cursos e, né, demais serviços que o templo oferece, mas o objetivo é realmente a nível de informação, de passar conhecimento adiante. Então, os seguidores, né, eles acabam gostando muito deste contexto mais informativo. Mas as postagens que falam sobre magia, que dão sugestão de práticas mágicas, costuma ter uma boa aceitação. As postagens que trazem um conteúdo um pouco mais cômico, né, um pouco mais divertido, como os memes relacionados a paganismo, a bruxaria, também costumam se destacar. E as aulas abertas costumam chamar também bastante atenção. As pessoas, elas buscam conhecimento, e se a gente oferece qualidade, facilita. Sim, é isso que é legal, né? Que o Instagram permite que você possa atingir vários públicos, né? Quem tá ali para extravasar, quem tá ali para buscar conhecimento, quem tá ali para tirar uma dúvida, às vezes a pessoa tá precisando de uma consulta, consegue encontrar tudo isso numa única página, né? Sim, sim. E a questão de cursos do Templo da Deusa, esses cursos, eles são para as pessoas desenvolverem esse trabalho para si ou para atender outras pessoas? Todos os nossos cursos, eles têm uma ação prática dentro da rotina.
Então, eu pontuo, né, o conhecimento passado de uma forma onde a pessoa ela não tem aquilo só escrito num caderno sem uma utilização prática, né? Tudo é realmente proposto de uma maneira que possa ser visualizado, que possa ser vivenciado no dia a dia, na rotina. Então, todos eles acabam sendo úteis, mas nós temos sim conteúdos que têm um caráter mais profissionalizante. Então, nosso curso de numerologia, ele é profissionalizante, o de tarô, de baralho cigano. O primeiro módulo de bruxaria natural, ele pode agregar num cenário profissionalizante, porque o objetivo em si é fazer a pessoa aprender a montar uma magia, aprender a montar um feitiço. Então, se ela tem já algum cenário terapêutico, ele vem agregando para que ela consiga ajudar aquela pessoa a nível mágico e energético. Então, acaba tendo aí uma aplicação prática. Já o curso, os outros módulos, aí eles acabam tendo um cenário diferente de aplicação, mas todos eles acabam sendo, sim, bastante úteis. É legal isso, né? Porque a pessoa às vezes acaba indo por um hobby e acaba encontrando uma profissão, uma segunda profissão como complemento de renda, né? Sim, sim. E não só como complemento de renda, mas como renda principal, né? Nós temos muitos oraculistas que têm como renda principal o trabalho, né, terapêutico. Então, se a pessoa está buscando uma transição de carreira, por exemplo, e gostaria de se dedicar, né, a uma linha mais espiritualizada, mais esotérica, acaba sendo realmente uma opção interessante. É bem legal isso, né? Porque permite que a pessoa possa experimentar, né? Ver se aquilo realmente é para ela antes de sair fazendo para os outros, né? Ela vai se formalizando aos poucos, né? Ela vai construindo a base de trabalho dela. Sim, sim, sempre. E você também comentou que você faz os rituais online. Como que é a percepção das pessoas, as conexões que as pessoas têm em relação aos rituais online, né? A gente entende que é um momento físico ali, a pessoa tem que estar concentrada. Então, como que você percebe que as pessoas participam hoje de um ritual online? Então, o universo, ele é muito sábio, né? E a gente acaba acessando egrégoras quando nos conectamos com o objetivo de celebrar algo. A partir do momento que eu desejo essa conexão, que eu uso elementos, né, mais compatíveis com aquela egrégora, eu consigo acessá-la. E aí, ao acessar, eu consigo conectar com as outras pessoas que estão fazendo o mesmo. Então, isso acaba facilitando e permitindo que essas conexões aconteçam mesmo à distância. Além disso, eu sempre oriento como ter uma participação mais ativa no ritual. Então, olha, acende essa vela, separa esse objeto, traz esse cristal, toma um banho disso ou daquilo, o que também acaba trabalhando, né, essa vivência mais ativa. E eu também disponibilizo mandalas de acesso à energia, a valores simbólicos, porque aí a pessoa ela coloca o nome na mandala, eu coloco o nome dela na mandala, e aí essa energia ela realmente é absorvida com mais intensidade. Uhum. E esse ritual, qualquer pessoa que não é iniciada consegue participar com esses elementos? Sim, os rituais são todos abertos ao público, todas as idades, religião, não é nada que uma pessoa precise ter muito conhecimento para participar, até porque antes de iniciar qualquer ritual que seja, eu sempre explico, né, o que a gente está fazendo nesse momento, quais são os objetivos, né, qual é o propósito daquilo. Então a pessoa ela não vai completamente no escuro, né? Ela realmente consegue fazer o ritual consciente do que está sendo feito. Bem legal isso, né? Porque a pessoa ela consegue se conectar com o pedido dela. Sim. Às vezes a gente na distância ali, na distração, a gente acaba perdendo o nosso foco na hora que a gente está participando de alguma coisa online. Então ter esses recursos ajuda bastante.
e aí fica muito mais fácil de não perder o foco. Sim, isso é bem legal, né? E aí, toda essa parte de prática de fazer ritual, de ensinar a pessoa, prepara a pessoa para atender as pessoas, né? A pessoa ficar bem para atender as pessoas. E como funcionam os atendimentos do Templo da Deusa? Então, nós temos o carro-chefe, que são as consultas, né? Eu comercializo somente o tarô, eu não trabalho, pelo menos não no cenário comercial, sob propósito comercial, com outros oráculos, é só o tarô. Então, em cima disso, a gente já consegue auxiliar em previsões de tempos específicos, né, de períodos específicos, consegue trabalhar num processo de orientação, de entendimento, de acolhimento dentro, né, do que o consulente traz. A partir da consulta, aí a gente consegue abrir um leque de possibilidades, porque às vezes a própria consulta solicita, o próprio consulente dá a entender que precisa de ajuda. E aí é onde entra, né, a segunda etapa, que se necessário for, se for solicitado, percebido ou algo assim, a gente começa a observar num cenário mais de interferência mágica, de fato. E aí entram as magias que eu faço, mas todas elas realmente sobre uma solicitação direta. Bem legal isso. E percebendo as demandas dos consulentes hoje, você percebe que eles estão buscando alguma coisa específica para esse ano de 2025? Olha, já há algum tempo que a procura por divórcios energéticos aumentou muito. As pessoas, eu acredito que seja muito pelo cenário energético do ano passado, que já estava favorável a esses rompimentos, então agora, né, se mantém. Então a gente realmente teve esse aumento, né, esse boom de busca pelo divórcio. Então os rituais de corte, de conexão, essas coisas têm tido uma procura bem expressiva. Sim, as pessoas elas estão experimentando as relações, estão buscando outras formas de se desvincular, não somente da parte jurídica, né? A gente acaba carregando sentimento, acaba carregando toda uma energia de outras pessoas, isso se reflete em cobrança em cima de nós mesmos. Exatamente. Então o divórcio ele vem para cortar conexão energética, emocional, psicológica, espiritual, vem para cortar a conexão de energia sexual. Então tudo isso realmente acaba mantendo aquelas duas pessoas ainda conectadas, e tomar a ação de cortar facilita no processo de desprendimento, de superação, né? Para que um não fique interferindo na linha de vida do outro. Sim, e depois desse processo de se desvencilhar, como é que a gente busca retomar isso? Uma pessoa que tem interesse disso, está sentindo que está carregando, passa por esse processo, como é que ela recomeça a jornada dela? Nós podemos entrar na sequência com uma magia de abertura de caminhos, por exemplo. No caso específico de um divórcio energético, faríamos uma abertura de caminhos para o amor. Mas às vezes isso não é necessário. Às vezes o oráculo ele mostra os caminhos abertos, mas mostra uma dificuldade em conquistar um parceiro ou parceira, porque existe já uma energia ocupando espaço. Eu costumo falar que a nossa vida, ela é um ônibus, e esse ônibus ele tem os lugares disponíveis. Então tem o banco do trabalho, o banco do relacionamento, o banco da amizade, né? E aí quando você coloca alguma coisa nesse banco, outra energia não pode ocupar. Então se eu ainda tenho, né, eu rompi com um parceiro, e o oráculo ainda mostra, né, essa energia vibrando, então significa que aquele parceiro, ele saiu do banco, né, ele já não tá mais lá, mas ele deixou o banco sujo, e ninguém quer sentar num banco sujo. Então o divórcio ele vem realmente com o objetivo de limpar, mas às vezes não é necessário abrir os caminhos, a gente só tomaria essa iniciativa se o oráculo mostrasse que precisa.
Que legal, bem interessante isso, entender que às vezes a gente só tá carregando peso, né? Não tem problema, né? Não é uma parede, é peso carregado de forma excessiva. Sim. Às vezes não tem nada bloqueando, só tá sujo, só tem um monte de energia acumulada ali que não permite que outra. Às vezes não é que tá bloqueado para outra pessoa chegar, às vezes só a pessoa só não consegue. Né? Tipo, olha, né? Eu até te vejo, eu até te sinto, mas eu não consigo chegar perto. Por quê? Porque tem, né, aquele lixo energético ocupando espaço. E como você explicou, né? Isso pode acontecer em vários setores da vida, né? Não só Sim. no amoroso, né? Faço cortes de trabalho, a pessoa ainda muito apegada ao trabalho anterior, muito rancorosa, muito arrependida, e aí não consegue outro emprego porque ainda está arrastando corrente do anterior. Faço muito corte energético que a gente chama de maldição familiar, né? Que é tipo hábitos que são passados de geração para geração. Então, a minha tataravó apanhava e era traída. E minha bisavó apanhava e era traída. Minha avó, a minha mãe, agora chegou em mim e eu tô passando pela mesma coisa. Essa vivência familiar, né? Isso pode ser cortado, então faço muito. Maldições familiares também, né? Sei lá, em algum momento aquela pessoa foi amaldiçoada, disseram mal a respeito dela, e isso é passado adiante por laços sanguíneos. Então a gente não está falando só de amor. Quando a gente fala sobre o divórcio energético, a gente está falando muito mais sobre o corte de energias nocivas do que só sobre relacionamento amoroso. Sim, e a gente acaba carregando uma carga dos antepassados de ter muito medo dessas religiões como se elas fossem coisas ruins, e no caso elas têm um monte de recursos e ferramentas para a gente lidar de forma mais leve com o nosso dia a dia, né? Na verdade, se a gente for parar para olhar assim de forma, né, bem racional, a bruxaria natural eu acho que é a primeira da lista de processos filosóficos /religiosos que de fato oferece a possibilidade de solucionar um problema, né? A gente costuma ver isso também na Umbanda, costuma ver isso no Candomblé, em outras religiões de matriz, né, de vertente africana, mas tudo muito envolto por mistério, essas questões não necessariamente são autodidatas, né? Então, a pessoa acaba ficando obrigatoriamente vinculada a um sacerdote, uma sacerdotisa, um pai de santo, uma mãe de santo. E a bruxaria natural, não. Tanto que todos os consulentes, né? Quando eu falo para eles, o oráculo está sugerindo intervenção energética, eu sempre dou a eles a opção. Eu te ensino e você faz. Sempre, todos eles recebem essa informação. A gente tem duas opções: ou eu te ensino e você faz, ou eu faço por você. Alguns consulentes se sentem seguros em fazer a própria magia, outros não. E tá tudo bem, não tem problema. Fazer ou não vai interferir na qualidade do processo, do trabalho. Sim, bem legal isso, porque uma pessoa que ela nunca teve contato com esse tipo de atendimento mais terapêutico, não somente divinatório, com esse primeiro contato ela se sente mais abraçada, ela se sente acolhida com o problema dela, né? Uma pessoa que escuta o problema dela, que oferece uma solução ao invés de prender, né? Sim, sim. Na verdade, eu prezo muito pela honestidade. Então, eu tenho muito medo de cair no hábito de parecer que eu tô falando para a pessoa que ela precisa fazer alguma coisa porque eu quero ganhar alguma coisinha em cima daquilo. Então eu sempre deixo muito claro de que ela tem a opção de fazer com outra pessoa, que ela tem a opção de fazer sozinha e se ela quiser eu oriento em como fazer, e que ela tem a opção de fazer comigo caso seja do interesse. Porque assim, eu entendo que assim a pessoa percebe que eu não tô sugerindo que ela faça
faça algo porque eu quero ganhar alguma coisa em cima, né? Eu tô sugerindo que ela faça algo porque o oráculo realmente orientou, mas eu estou dando a ela 1000 opções de como fazer aquilo. Então, é um jeito de tentar mostrar essa honestidade, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem algum... Mas isso em tudo, né? Tem alguns colegas que acabam usando isso para poder convencer a pessoa de que precisa fazer algo e não é legal, né? Aí os bons acabam pagando pelos maus. Sim, e aí acaba afastando quem realmente precisa de ajuda, quem realmente sente que não está se sentindo bem, que está estagnado na vida, com medo de ficar preso, ter que fazer uma cobrança ali na base da ameaça, e no templo da deusa a pessoa ela é acolhida para solucionar o problema dela e livre para ir e vir do templo quando precisar, né? Seguir o conceito de um templo, né? É bem essa... Exatamente. A ideia de um templo é acolher diante da diversidade, diante da adversidade, né? Da dificuldade, de situações desafiadoras. Então é isso. Se eu posso ajudar, se eu tenho condições de fazer, zero problema, seguimos em frente. Se a pessoa tem coragem de fazer, tem vontade, né? Aí, ok. A minha função como sacerdotisa é passar conhecimento adiante. Então, se a pessoa olha e fala, não, eu dou conta de fazer, me explica que eu faço, nossa, é incrível, porque você realmente vê que a pessoa está disposta. E eu costumo deixar isso muito claro para os consulentes. Tipo, eu posso fazer uma magia de emprego para você. E eu vou fazer com todo o carinho, com toda a atenção, a dedicação. Mas é certeza absoluta, mesmo eu pedindo com o máximo de energia possível que você consiga esse emprego, a minha intensidade é muito menor do que a sua que realmente quer. Sim, é o querer da própria pessoa, né? Ela tá indo no livre-arbítrio dela, é a vontade pura. Essa força que só ela sabe dizer, eu tenho certeza que a sua energia é muito maior do que a minha. Por isso que fazer, né, a própria pessoa fazer a magia é sempre o melhor, é sempre o melhor. É que tem gente que não sabe, não tem como fazer, às vezes não pode acender vela em casa, né? Ah, porque a família vai achar estranho, aí a gente acaba, né, pegando e fazendo. E o diferencial também é esse ponto, né, que a magia mostra que você resolve o seu problema, né? Você não precisa lidar com o problema da família inteira, desenrolar a vida de todo mundo, né? Você cuida só do teu presente. Jéssica, eu quero encerrar um ciclo familiar, né? Então, beleza. Ah, mas eu preciso encerrar desde a minha tataravó? Não tem porquê, né? Ah, é porque eu preciso libertar a tataravó, para libertar a bisavó, para libertar a avó, para libertar a mãe, para libertar eu. Não. Começa de você e pronto, né? Daqui para frente, aí as próximas gerações já vão usufruir deste benefício do que você fez. Mas curar o anterior, se a gente for parar para pensar, é interferir no livre-arbítrio daquelas que viveram aquilo, né? Sim, de repente, do momento que a pessoa se encontra, ela já até enraizou esses sentimentos, né? Essas questões na vida dela, né? É bem difícil fazer essa mudança. E você percebe que existe uma mudança de perfil de público, pessoas mais novas têm mais desejo, pessoas mais velhas lidam com problemas mais dessa questão de consolidação, de romper e criar novos ciclos. Não, na verdade é bem geral. Eu tenho clientes que já têm, né, já são mais maduras e precisam encerrar ciclos que já estão angustiando há muito tempo. E eu tenho consulentes que são muito jovenzinhas, mas que já tiveram experiências ruins e precisam romper esses laços para poder se curar e para poder seguir adiante. Então, não tem exatamente uma idade. Já fiz, né, falando especificadamente de divórcio energético, já fiz divórcio energético para meninas de 16 anos com o primeiro namorado tóxico e
esquisito, e já fiz para senhoras com 70, que, né, ainda estavam muito amarradas num falecido marido e não conseguia seguir adiante. Os ciclos, eles acontecem em momentos diferentes para cada pessoa, né? Isso é bem interessante, né? Não existe um padrão, não existe um padrão. E é legal que o tempo permite que você possa acompanhar a pessoa em cada um desses momentos, né? Você trabalha no eu de cada um para tirar o melhor daquele ser humano, né? Ensinar aquele ser humano a ser cada dia melhor, né? Nos problemas. A gente já é visto como uma célula de algo único, né? Você é um número no colégio, você é um número no trabalho, você é mais um dentro daquele ônibus, daquele metrô. Então, quando a pessoa olha para você como um ser único e individual, que tem os seus próprios desejos, as suas próprias vontades e que se difere do resto do coletivo, você acaba realmente trazendo o que hoje em dia está muito difícil, que é você ser acolhido. É a pessoa realmente estar disponível para te ouvir e entender o que você precisa, o que você quer, sem julgar, né? Sem apontar o dedo e falar, você está errado, ou você merece ou deixou de merecer. E ter as suas necessidades atendidas, ou pelo menos uma tentativa de, né? Sim, e cada vez mais somos grandes números que perdem esse valor, né? São milhares de seguidores no Instagram, nas redes sociais, são curtidas, são likes de pessoas que às vezes julgam, opinam, e a gente realmente nem faz ideia de quem são essas pessoas, né? Sim. E aí a gente acaba, às vezes, pegando uma carga de uma responsabilidade que não é nossa, né? Ninguém tá na nossa vida para entender por que a gente tá atravessando esse momento agora. Sim, sim. Isso que o Templo da Deusa faz, esse trabalho de ajudar o ser humano, não é questão de religião, é questão de olhar o próximo, né? É o básico para qualquer filosofia que vê como prosperidade, né? Não tem como ter prosperidade se não zelar pelo próximo. Na verdade, se você trabalha, não só isso, mas se você trabalha com bruxaria natural e você não olha para o indivíduo como indivíduo, você já está negando uma lei hermética, que é os pilares da bruxaria natural. Então, se eu não respeito essa individualidade, se eu não olho, se eu não enxergo essa individualidade, eu nego uma lei hermética. Se eu não trato essa pessoa com respeito, eu acabo batendo de frente com uma série de explicações de que diz que todo mundo está fazendo parte de uma única coisa e que para tudo seguir em harmonia, todos precisam estar na mesma vibração. Se eu tenho capacidade, competência para colocar você numa vibração positiva, eu consegui transformar o mundo num lugarzinho um pouquinho melhor, né? É uma pessoinha por vez. Se a gente fizesse isso o tempo todo, se todo mundo tivesse esse mesmo propósito, o planeta seria incrível. É que as pessoas não têm. Então, a partir do momento que você realmente entende o que é a bruxaria natural, não fazer isso é que é o estranho. É tipo, nossa, que estranho, né? Você tá ignorando as necessidades de uma outra pessoa. Por quê? Ignorar as necessidades dela é ignorar as necessidades do grupo. Então, naturalmente, é ignorar as suas necessidades. Que coisa mais sem sentido. Então, precisa ser feito. Sim, e aí a pessoa que ela é de fora, é esse meio e que se consulta com você, acaba percebendo essa importância que o consulente, que por trás ali o ser humano tem, né? Ver essa vivência, e também é um convite para a pessoa participar da bruxaria natural, participar dos rituais, pertencer a um grupo que realmente se importa com ela. As pessoas, elas estão muito carentes. O pós-pandemia, né? Na verdade, a pandemia, ela trouxe uma
uma percepção de que a solidão não é necessariamente algo bom, né? A gente percebeu que a solidão ela não é tão agradável quanto parecia. Ela começou, na verdade, a se tornar um pouco angustiante. Então, o pós-pandemia, as pessoas elas estão diminuindo um pouco agora, mas estava todo mundo com muita necessidade de contato, de afeto, de falar, de ser ouvido, né? Isso veio de uma forma muito intensa. Agora está começando a diminuir, as pessoas elas já estão voltando ao normal, né? Então está começando a diminuir. O que é uma problemática, porque quando você olha de uma forma carente para a religião e aí para a bruxaria natural, você acaba direcionando o amor, a dedicação e a expectativa que você deveria ter na deusa e no Deus para a pessoa que fala sobre a deusa e o Deus. Então, eu transformo o padre num ideal, né? Numa fagulha divina muito grande. Eu transformo o pastor numa figura divina. Eu transformo o pai e a mãe de santo numa figura divina. A sacerdotisa numa figura divina. E isso inevitavelmente leva à frustração, porque seres humanos são falhos. Se eu agrego a ele expectativa divina, ele vai falhar. Porque ele não é. E aí a sua frustração vem de imediato. A bruxaria natural, ela coloca todo mundo no seu respectivo lugar. Você não é a deusa. Você não é o Deus. Então, não dá para se colocar nessa posição, né? Os líderes religiosos dessa filosofia pelo menos não deveriam se colocar nessa posição, né? Você é apenas mais um canal de comunicação para a pessoa buscar ser uma pessoa melhor, resolver seus problemas de uma forma mais leve e levar uma vida mais leve, mas não ser um pilar da vida dessa pessoa. Eu sou um livro que fala. É isso, eu sou um livro que fala. Eu tenho um montão de coisa escrita e eu tô falando sobre ela, sobre essas coisas para todo mundo. Porque não dá para ler. Se desse para ler, sei lá, se tivesse um visor aqui, talvez a pessoa conseguisse, mas não tem, então eu falo. E isso não sou só eu, né? Um pastor, ele é um livro. Ele é uma pessoa que estudou a Bíblia, né? Para eles a Bíblia é o mecanismo de orientação e ele tem que passar aquilo adiante para quem não leu. É que as pessoas se perdem no meio do rolê, mas essa é a função. Sou um livro. Eu tenho que passar conhecimento adiante. E ajudar as pessoas a manter esse pé no chão e buscar ser alguém sem precisar ter aquele pilar ali para puxar, né? Muitas vezes colocar em cima de você a expectativa da lição dela, da atitude errada que ela teve, então... E é uma das coisas mais difíceis de fazer. Você precisa verbalizar 1001 vezes que a responsabilidade é sua, que o que você está vivendo são consequências das suas ações, dos seus acertos, dos seus equívocos. Então, o fato de você ter passado no concurso público não é glória a Deus, é glória a você, que foi lá, estudou, abriu mão de lazer, de descanso, de momentos de qualidade com família e comeu aqueles livros, foi lá, sentou, fez a prova e conseguiu passar. Não é glória a Deus, é glória a você. Não é glória ao pai de santo que fez um trabalho. O pai de santo, ele abriu um caminho, um canal para que alguma coisa facilitasse. Mas ainda assim, o mérito é seu, a consequência da sua ação, da sua iniciativa. Isso tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? Também não adianta transferir a responsabilidade para o coleguinha. A bruxaria natural, ela põe isso muito em cash, e é justamente por isso que a lei tríplice ela é tão forte. Tudo que você fizer, seja bom ou ruim, volta para você 3 vezes. É tipo para você realmente parar e falar, eita,
Se eu chutar o coleguinha, 3 coleguinhas vão me chutar também. Então eu não vou chutar o coleguinha. E nunca é da forma como você espera, né? Vai sempre pegar no seu momento de fraqueza, né? No momento que você não tá nem olhando, você vai lá e toma um chute na bunda. E aí dói. Aí você fica, nossa, que horror, por que eu tô passando por isso? Aí você bota a mão na consciência e aí você lembra por que isso aconteceu, né? Exatamente. É uma situação que você mesmo causou e só tá voltando para você no momento oportuno. Sim. E as pessoas, elas chegam até o templo da deusa, elas vão conhecer parte de atendimento terapêutico, que não é só olhar para o futuro, mas é lidar com o hoje. Elas vão participar dos rituais. Elas querem conhecer mais o templo da deusa, gostaram. Essa interação você promove conversas, dúvidas, caixinhas, news? Nós temos o curso, então este curso ele tem grupo de estudos, onde as pessoas elas conseguem ter essa interação, enfim. Eu estou sempre disponível, literalmente sempre disponível, então independente de você ser aluno ou não, de você ser consulente ou não, se você mandar mensagem eu vou responder, se você tiver dúvida e me questionar eu vou responder, eu vou explicar, sempre com todo carinho, com toda a atenção. O Instagram, ele permite muita interação, todo mundo tem a liberdade de falar, de comentar, de mandar mensagem no direct, né, de fazer algum tipo de observação. As aulas abertas, eu permito comentário e eu fico questionando o tempo todo se é possível, entenderam? Tem dúvida? Manda aqui se tiver, né, justamente para poder estimular o debate, justamente para poder estimular que se a pessoa não entendeu, ela tem um local seguro para poder passar isso adiante. Eu deixo muito claro para os meus alunos desde o início que não existe pergunta boba. Se você tem dúvida naquilo, você precisa perguntar. Faz parte da minha função responder. Então, tudo isso acaba fomentando, sim, a interação. Nós temos alguns momentos onde essa interação ela acontece presencial. Mas eu tenho uma resistência a isso, porque eu dentro de mim, eu sinto que eu tô privilegiando uma galera e negligenciando outra, sabe? Então, me incomoda eu tá oferecendo alguma coisa presencial, né, para um público, uma quantidade de pessoas, e não tá oferecendo para as outras. Me parece injusto, sabe? Pela Me proximidade incomoda. local, a pessoa poder participar e ter uma experiência que outras Exatamente, mas eu não consigo estar em todos os lugares o tempo todo, não dá. Eu tô em São Paulo e eu disponibilizo, sei lá, um ritual de cura. Vai ser no dia tal, no horário tal, no local tal. Se a pessoa não consegue se deslocar até lá, eu acho injusto ela não participar daqui, entendeu? Me incomoda, dói meu coração. Então, eu tenho opinado, né? Tenho preferido fazer um online, porque a quantidade de pessoas que conseguem participar é maior e isso fica gravado. Então, se a pessoa não conseguiu participar naquela hora, ela consegue participar depois, né? Ela consegue assistir depois e fazer o ritual depois. Tá tudo bem, né? Magia é atemporal. Então, se ela tá assistindo o ritual agora, ao vivo, ou se ela vai assistir o ritual amanhã, a energia tá lá, tá manifestada, entendeu? Sim. Então, eu tenho opinado, né? Tenho preferido o online para poder oferecer igualdade para todo mundo. Sabe? Todo mundo tem a mesma coisa. É tipo mãe não querendo dar nenhuma coisa a mais pro filho. Sim, e todo mundo vai ganhar todo mundo a mesma na coisa. mesma vibração, né? Exatamente. Todo mundo vai ganhar a mesma coisa do mesmo jeito, não tem diferença. Não tem fulano preferido ou não preferido, sabe? Sim, bem legal isso. É uma forma de disponibilizar esse carinho igual entre todo mundo que participa.
Exatamente, porque eu recebia muito, tipo, ai, essas coisas só acontecem em São Paulo. Aqui no, sei lá, em Recife não acontece. E aí eu ficava, tipo, droga. E é chato, né? Se eu tivesse em Recife, eu ia ficar muito chateada. Então, eu optei por oferecer para todo mundo igual. Assim todo mundo tem as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades, e aí aproveita isso da maneira que eu achar melhor. E assim o Templo da Deusa consegue levar esse carinho da Deusa Mãe a mais pessoas, né? Sim, sim, e de forma igual, igualitária. Isso é ótimo. Esse trabalho, esse carinho que é colinho de mãe, né? Esse colinho de mãe para esse acalento. O templo da deusa tem como objetivo oferecer para a pessoa um local onde ela possa ser acolhido pela deusa. Então, se ele não trabalha sobre um propósito meio maternal, seria esquisito, né? Sim, esse carinho é excepcional e é lembrar as raízes, né? Ajudar a pessoa que está chegando, está conhecendo e se deparando com essa filosofia de vida a primeira vez, uma pessoa que já tem uma experiência, mas está precisando de um colinho de mãe, você consegue abraçar a pessoa por vários lados. Sim, sim. Isso é ótimo, é um grande coração de mãe que sempre está aberto para mais pessoas, né? E a internet possibilita isso, né? Essa conexão infinita. E as pessoas que querem conhecer mais do seu trabalho, elas acessam o Instagram. Qual o seu Instagram hoje? É o @templo_deusa. Tá lá o meu nome, Jéssica Paixão, tá o Templo da Deusa. Lá tem, na bio tem o link para falar diretamente com o WhatsApp, e aí no WhatsApp conversa diretamente comigo. Tudo que acontece no Instagram é feito por mim. As postagens são selecionadas por mim, os textos são feitos por mim, tudo passa por mim, né? Mas um contato mais direto, né? Mais acessível, aí é pelo WhatsApp, porque eu fico com o WhatsApp aberto literalmente 24 horas por dia. O Instagram, a gente faz as postagens, eu olho as mensagens, né? Mas ficar com ele aberto o tempo todo, não. Então, se a pessoa quer uma coisa mais imediata, o Instagram acaba sendo a melhor opção, e o link para acessar o Instagram direto tá na bio do Instagram. Ótimo, é legal que a pessoa ali do WhatsApp, ela já tira as dúvidas, ela já conhece, ela sabe que esses problemas pontuais é bem mais fácil de lidar numa consulta ali mais particular e ser acolhida da melhor forma, né? Sim, o Instagram é para passar conhecimento adiante, é para a pessoa conhecer, buscar informação, aprender coisas novas. O WhatsApp é para contato, é para conversar, é para esclarecer dúvida, é para agendar uma consulta, é um contato mais individual, né? Falar diretamente comigo. O Instagram é para um cenário mais coletivo, né? A gente está falando com todo mundo ao mesmo tempo. E ele passa conhecimento adiante. Tem muita coisa lá, tem muita aula aberta, tem muito texto, tem muita sugestão de ritual, tem muita oração. Então, a pessoa, se ela pegar para ver tudo, nossa, ela vai ter, sei lá, uns 3 anos de curso ali. Ótimo, é um conteúdo que a pessoa consegue gastar um tempinho consumindo, conhecendo melhor o que é o Templo da Deusa e se sentindo à vontade de bater esse papo que a gente fez agora, conhecer melhor o que é o Templo da Deusa, conhecer essa pessoa incrível que você é e mudar a vida, ter uma vida mais leve, ter uma vida mais tranquila e resolver problemas. A bruxaria natural, ela consegue oferecer isso. Quando você realmente entende como ela funciona, a vida ela fica mais leve, fica mais fácil de lidar com a vida. Não é que vai ficar tudo muito mais fácil, que você não vai ter problemas, mas você começa a olhar para estes problemas de um jeito diferente, você começa a olhar para si mesmo de um jeito diferente, fica mais fácil de reconhecer em si a capacidade de superar aquilo. É mais fácil quando você sabe que você não está sozinho, quando você sabe que existem dezenas de
de possibilidades de solucionar, entendeu? Se eu não consigo sozinha, eu peço ajuda de um cristal, eu peço ajuda de uma erva, de um ritual, de uma divindade, de um elemental, e aí eu realmente não tô sozinha, eu não preciso fazer aquilo sozinha, e isso traz uma sensação de conforto e de bem-estar. Isso é o que a gente está precisando e isso vai impactar muito a vida das pessoas. Que seja uma oportunidade para quem sente que tem um problema se abrir para conversar. É a primeira etapa, né? A pessoa procurar se abrir e entender que isso não prende ela, não muda as convicções de religião que ela tem, apenas ajuda ela a solucionar o problema daquele momento e crescer como ser humano. É exatamente isso. A bruxaria natural, ela é um processo filosófico. Nós não estamos falando sobre religião. Religião, o mais próximo de contexto religioso que a gente tem da bruxaria natural é a Wicca. É a tradução mais próxima. Mas a bruxaria natural, ela é uma filosofia de como viver em comunhão com a natureza. E ela não entra em conflito com religiões, seja elas quais forem. Na verdade, tudo consegue ser adaptável, o sincretismo está aí para isso, para a gente se adaptar à realidade do outro. Então, eu posso ser da Umbanda e vibrar na bruxaria natural, do candomblé, do espiritismo, do budismo. Se a pessoa conseguir ressignificar esse cenário, o divino feminino, ela consegue ser evangélica, ela consegue ser católica, ela só precisa realmente ressignificar o divino feminino e pronto. Ela precisa aceitar o problema dela, entrar em contato com o templo da deusa e entender que ela não está abrindo mão da religião dela, apenas procurando levar uma vida mais gostosa. Uma vida em comunhão com a natureza, porque você está vivendo nela. Quando eu entendo a bruxaria natural, eu entendo que não é, eu estou precisando tanto ir para a natureza. Você está na natureza. É que os nossos ancestrais destruíram ela, mas você tá na natureza. E para você sentir essa natureza ao seu redor, cabe a você conectar com as energias certas. Aí você não vai precisar ir para a natureza. Você vai enxergar a natureza ao seu redor. A natureza tá nas plantas que você tem em casa, no ar que você respira, no sol que ilumina o seu dia. Naquele matinho resiliente da calçada que conseguiu superar o concreto e tá lá no concreto, bonitinho, crescendo. Nós temos a resiliência de enfrentar os concretos que jogam em cima de nós para crescer. Sim, o matinho resiliente merece essa observação, tipo, olha só, a natureza ela consegue. Às vezes a gente vê isso de um jeito fofo, o matinho crescendo na calçada. Às vezes a gente vê isso de um jeito um pouco mais agressivo. É uma chuva muito forte, né, que acaba trazendo uma enchente, mas é a natureza lembrando que aquele lugar é dela, né? Sim. Ela mostrando o poder de mãe que manda em tudo. É tipo, olha, eu botei um rio aqui. Vocês tiraram o rio que eu coloquei e transformaram numa avenida. Agora vocês que lutem quando eu quiser ver meu rio de novo. E a gente ainda acha ruim, né? Mas quem tampou o rio? Nós mesmos, né? Tudo volta em algum momento da forma como menos esperamos. Como devia ser. Existem coisas que são do jeito que são por um propósito. E se a gente tenta mudar sem entender esse propósito, vira caos. E entra naquele ponto inicial da nossa conversa, né? Sempre lidando com situações do passado, refletindo sobre elas, mudando o nosso presente, tentando levar a um futuro mais leve. Eu sofrendo as consequências dos nossos ancestrais, né? Vivendo enchente, porque os nossos ancestrais acharam que transformar o rio no beco do Batman era a melhor opção. E aí cabe a nós ressignificar o que a gente sofre de uma forma mais leve, né? E pensar em alternativas para solucionar, né?
Se eu não quero viver as consequências dos meus ancestrais, se eu não quero conviver com as escolhas deles e com o que isso gera de consequência para mim, então não adianta fazer mais do mesmo. Eu preciso mudar expressivamente. E não estamos necessariamente falando da estrada, a gente não está necessariamente falando do rio, isso é mais profundo do que só a ideia de um rio que foi concretado. Sim, busquemos ser melhor a cada dia sem medo, né? Se abra para conversar, se abra para conhecer, para ouvir. Que o Templo da Deusa tem uma mensagem incrível para te ajudar a extrair o melhor do ser humano que você é hoje para um futuro ainda melhor. Sim. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.